E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago aqui. Estamos retornando as gravações do Resolve Exatas e estamos trazendo bastante conteúdo bacana para vocês, tá? Então, vão ficando de olho, ativem aí o sininho, as notificações do nosso canal, que direto vai estar saindo para vocês novas resoluções, novos macetes, tá bom? Hoje eu vim aqui com a questão de efeito Doppler, tá? E basicamente para responder a seguinte pergunta: como eu resolvo questões de efeito Doppler? Tem um passo a passo, Tiago? Tem uma regra geral que a gente pode utilizar para poder resolvê-las? Tá certo? Vamos descobrir? Fala o seguinte: um carro de bombeiros transita a 90 km por hora com a sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz. Uma pessoa parada, a pessoa está parada na calçada da rua, esperando para atravessar pela faixa de pedestre, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiro se aproximando. Nessa situação, a frequência do som ouvido pela pessoa é igual a quanto? Então, só para a gente se situar, o efeito Doppler é o fenômeno pelo qual a gente muda, tá certo? O que é a percepção da frequência, tá? A gente não muda a frequência nunca muda. O que a gente tem é a mudança na percepção. Tá ótimo? Então, o que acontece? Eu vou perceber uma frequência diferente daquela que é a emitida, tá? Como que eu calculo isso aí? Bem, existem algumas formas. Os exercícios de efeito Doppler em geral, eu gosto de começar resolvendo-os desenhando, tá? Desenhando o quê? Para ver o que está acontecendo. Então, eu tenho um carro de bombeiros que está aqui. E eu tenho uma pessoa que está aqui, paradinha, né? Ele me falou a velocidade da pessoa, tá certo? É igual a zero. E o carro de bombeiros, Thiago? O carro de bombeiros tem uma velocidade em direção a quem, pessoal? A pessoa, né? Ele me falou que eles estão se aproximando. Velocidade de 90 quilômetros por hora. Tá certo? O carro de bombeiro está se aproximando da pessoa. Então, eu já coloquei aqui, já ficou mais fácil de eu visualizar. E aí depois eu vou delimitar quem que é o observador e quem que é a fonte. Quem está emitindo o som? O carro de bombeiros. Então, o carro de bombeiros é a minha fonte. E quem está ouvindo? A pessoa que está lá paradinha. Então, ela é meu observador. Tá certo? Meu observador. Perfeito. E agora? Gente, existe a fórmula, tá, do efeito Doppler, tá certo? É da seguinte maneira: a frequência que você vai perceber, a gente chama de frequência aparente, é igual a quem? A frequência real, tá certo? Vezes alguma coisa. E eu já falo para vocês o que é essa coisa. Pensa só nesses dois aqui primeiro, tá? Frequência aparente é igual a frequência real, ou seja, a frequência que eu estou ouvindo é a mesma aquela que você está emitindo, tá certo? É o caso quando eu tenho duas pessoas paradas conversando, não existe efeito Doppler ali. O efeito Doppler ele vai existir quando houver movimento entre fonte e observador, tá certo? Quando existir uma velocidade relativa entre a fonte e o observador, tá certo? Então, quando os dois estiverem, por exemplo, em repouso ou com a mesma velocidade na mesma direção e sentido, eu não vou ter o efeito Doppler. Então, para ter o efeito Doppler, é preciso haver movimento entre a fonte e o observador, tá certo? Então, frequência aparente é igual a frequência real. Eu falei do movimento, eu falei da velocidade, tá? Agora vai ser a frequência real vezes quais velocidades. A gente tem sempre que lembrar, tá certo, que o som ele é 340 metros por segundo. E por ser ali basicamente a velocidade maior que eu vou ter nas questões de efeito Doppler relacionada ao som, tá certo? Ela vai ser a maior velocidade. Dificilmente você vai ter uma fonte que estará com a velocidade maior do que a velocidade do som. Então a velocidade do som vai estar aqui bonitinho para a gente, som em cima e som embaixo, tá? Por quê? Porque ela é a maior, é a mais top. Ela vai estar ali nos dois lugares, tanto no denominador quanto no numerador.
mais ou menos, mais ou menos. Eu preciso ter movimento entre fonte e observador, tá certo? E eu já vou mostrar para vocês como eu vou delimitar esse sinalzinho. Em cima eu tenho o observador e embaixo eu tenho a fonte. Tiago, tem algum jeitinho da gente lembrar? Tem. Eu gosto sempre de falar para o pessoal que existe o mantra do efeito Doppler. O mantra do efeito Doppler é o seguinte: observador para fonte. Observador para fonte. Repete isso aí na sua casa. Observador para fonte. Então, você vai traçar uma setinha que sai do observador e vai para a fonte. Quem estiver com esse sentido de movimentação será positivo. Quem estiver contrário a ele será negativo. É assim que você delimita o sinal, tá? É válido para todas as circunstâncias? Sim, é só você colocar uma setinha que sai do observador e vai lá para a fonte, tá certo? E aí quem estiver a favor, positivo, quem estiver contrária, negativa. Tá, mas a setinha sai do observador para a fonte, observador para a fonte, o observador vem primeiro, certo? Então o observador fica em cima e a fonte vem depois. Então é o jeitinho que eu consegui para poder lembrar isso de maneira mais fácil, tá? E poder passar para vocês mais fácil, ok? Então vamos fazer esse cálculo, tá? Vamos aplicar essa aqui, gente, é a fórmula do efeito Doppler, tá? Que a gente vai estar trabalhando o efeito Doppler aí para o som. Vamos aplicar frequência aparente é igual a frequência real. É a frequência que está sendo emitida pela sirene, que é de quanto? 630 Hz. 630 Hz. Vezes quem? Velocidade do som é quanto que eu falei para vocês? 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar, tá? A gente tem que sabê-la. Mais ou menos a velocidade do observador, minha gente. Olha, o meu observador está parado, então não interessa, tá? Dividido pela velocidade do som, que é 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade da fonte, gente. Olha, a fonte ela está no sentido contrário. Ela está com o sentido contrário de quem? Daquela que eu estabeleci como meu referencial. Esse aqui é o meu referencial, tá? Está contrário, não tá? Então, se está contrário, é negativa. Só que eu estou utilizando as velocidades em metros por segundo. Então, eu preciso transformar 90 em metros por segundo. Então, você vai lá e divide por 3,6, você vai achar 25 metros por segundo, ok? Então, 340 menos 25 metros por segundo. A frequência aparente vai ser igual a 630 vezes 340 dividido por quanto? 340 menos 25 vai dar 315. Tá certo? 630, vamos simplificar com 315, tá bom? Embaixo fica 1, em cima fica 2, né? 315 vezes 2 é a mesma coisa que 640. Então, a minha frequência aparente é igual a quanto? 680 Hz, tá? Eu vou estar emitindo 630 Hz lá na sirene e a pessoa estará ouvindo 680 Hz. Houve uma mudança aparente. Alternativa E. Perceba, eles estão se aproximando. Se eles estão se aproximando, a frequência aparente, que agora é 680, ela é maior daquela que está sendo emitida, que é 630, porque eles estão se aproximando. Se estivessem se afastando, a frequência aparente seria menor daquela que está sendo emitida, tá certo? Então, se eu fosse chutar esta alternativa, por saber que eles estão se aproximando, eu jamais poderia chutar a alternativa A, nem a alternativa C, nem a alternativa D. Teria que ser uma que estivesse o quê? Com uma frequência maior do que os 630. Por quê? Porque eles estão se aproximando, tá certo? Então, se você não lembrasse o cálculo, tá? Você poderia chutar dessa maneira, já aumentaria e muito as suas chances. Mas agora que você pegou o macete, você vai lembrar
e depois você agradece a gente, tá? Então, ó, um abraço. A gente vai vir com mais questões para vocês logo mais. Qualquer dúvida, deixem aí no chat, tá certo? Dê um curtir, se inscrevam no canal e até mais.